Sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Sejam bem-vindos ao nosso Farolcast, o nosso podcast de educação financeira e investimentos. E hoje eu conto com a presença do Rafael Melo, assessor de investimentos, sócio da Farol. Rafa, obrigado. Você que vai me ajudar nessa jornada de hoje. É isso aí. E o que a gente vai falar, hoje, né? Rafa? A gente vai falar de fundos imobiliários. Trouxemos até aí um cenário temático hoje para isso. E quem vai nos ajudar nessa é um especialista, que é o Gustavo Benaglia. Ele é formado em Relações Internacionais, certificado pela Ancor, CFP, é sócio da Farol Capital Investimentos. E o Gustavo também cuida da área de COI, crédito e relacionamento com o cliente nos eventos. Gustavo, obrigado por estar aqui. Obrigado, Clauber, Rafa. Acho que a gente vai tentar aí bater um papo, falar um pouquinho desse assunto que é simples, mas as pessoas tendem a ficar um pouco com medo. Então a gente vai tentar fazer o mais simples, trazer de um jeito que fique fácil para as pessoas entenderem, fazer os paralelos aí com o que é a realidade de cada um e que todo mundo conhece imóvel, né? E a gente tem uma tendência meio que natural aqui de querer investir em imóvel, uma coisa histórica. Então não é um assunto difícil porque imóvel está no nosso DNA quase, né? Todo brasileiro cresce ouvindo falar sobre investir em imóvel ou comprar imóvel, então é fácil, né? É só a gente transportar essa realidade para o bolso, para as finanças. E a gente vai estar falando o que é fundo imobiliário, como funciona, quais as vantagens, risco, perfil do investidor. Então espero que você aproveite essa jornada com a gente e entenda um pouco mais de como que funciona e se é o teu perfil e se vale a pena para você. Vamos começar então, Gustavo. O que é fundo imobiliário? Bom, vamos lá. Fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento que o foco dele é comprar imóveis. Da onde que veio? Qual que é a origem? Qual que é, de repente, aquilo que a gente foi copiar, né? A gente não está inventando a roda aqui. Então, nós fomos lá no mercado americano, conhecemos os REITs, né? Real Estate Investment Trust, que são fundos de investimento focado na parte imobiliária. E aí a gente viu esse modelo nos Estados Unidos, funciona há mais de 50 anos, e a gente copiou, trouxe esse modelo, claro, com algumas adaptações para o mercado brasileiro. Então, o fundo imobiliário basicamente foca em comprar imóveis ou ativos financeiros que têm como lastro, né, como base, algum imóvel ou algum recebível imobiliário. Já não estou entendendo nada. Calma aí. Você começou falando que nós fomos até os Estados Unidos buscar. Quando eu falo de nós, eu quero no sentido assim, dos reguladores, do mercado, né? De quem são os players do mercado. Então, a CVM, enfim. Quando falar assim, Brasil, né? O Isso. Brasil foi se inspirar Exato. no mercado americano de fundos imobiliários, né? Exatamente. Quando eu falo da gente, né? Porque nós somos operadores do mercado. Mas eu falo de muitas pessoas, de muitas entidades. Então, CVM, os fundos, isso tudo é construído muito em conjunto, né? E, a gente foi olhar lá e falou, como é que eles fazem esse negócio e como que a gente pode trazer isso para a realidade brasileira? Então, só para eu entender, então o fundo imobiliário compra o imóvel, né? E esse imóvel agora é do fundo. Exatamente. E eu compro cotas do fundo. Exatamente. E quando eu faço isso, eu passo a ter uma parte desse imóvel. Exatamente. Você passa a ser cotista desse fundo, ter um pedaço desse fundo, né, diretamente, e indiretamente esse imóvel está ali no fundo. Então você acaba sendo um certo cotista, né, um certo dono do imóvel, você tem um pedacinho. Eu brinco muitas vezes, né, quando eu passo na frente de um imóvel que ele é de um fundo imobiliário. Eu adoro fazer isso. E eu sou o dono desse fundo imobiliário, eu tenho uma cota, eu tenho o costume de os amigos, as pessoas que estão em volta, eu falo, olha, eu tenho um pedacinho, esse prédio aqui então, é meu. Então, peraí, assim, a gente está agora aqui falando do Condado, né? A gente está aqui no Condado, da Faria Lima. Exato. E o Shopping Guatemi está no fundo. Tá aqui do lado. E está no fundo. É um fundo. Tem partes do Iguatemi em algum fundo. Na verdade, o Shopping Guatemi, por exemplo, ele tem uma característica diferente. Ele não é um fundo imobiliário. Tá. Ele é uma empresa imobiliária. Então, aí ele entra como ações. Então, é até importante diferenciar isso. Uma coisa é você ter uma construtora que constrói e vende os imóveis. Você está comprando um business
que o negócio dele é fazer imóveis. Ou quando você compra Iguatemi na bolsa, você está comprando uma empresa que administra shoppings. O business dele não é necessariamente ser dono, ele pode ser dono do imóvel, Sim. mas o business dele não é necessariamente ser dono do imóvel. O business desse cara é administrar os imóveis Ter e uma fazer... marca de shopping, né? É, exato. Agora, quando eu falo do fundo imobiliário, qual é o foco dele? Qual é o business do fundo imobiliário? É ser dono do imóvel em si. É você ser dono, muitas vezes, do tijolo. Né? Quando a gente Sim. está falando, e aí a gente vai entrar provavelmente, mas tem vários fundos e perfis diferentes. Mas eu estou falando de você ser dono do imóvel. Então, qual é a vantagem, por exemplo, ou uma das vantagens? Quando eu compro um fundo imobiliário, eu estou comprando muitas vezes 10 imóveis, 15 imóveis, 50 Que está imóveis dentro do fundo. que estão dentro do fundo. E como investidor pessoa física, eu não conseguiria fazer isso, às vezes, com R$100. E com R$100, por exemplo, eu consigo comprar um fundo imobiliário. Quais as vantagens da gente estar num fundo que tem 10 imóveis lá? Seja laje corporativa, ou shopping, ou o que for. Bom, vamos lá. Começando assim, voltando um pouquinho, né? A gente falou sobre o que são os fundos imobiliários. Então, dentro dessas características do fundo imobiliário, uma delas é o seguinte: você tem um gestor profissional, tá? Então você tem alguém especializado que conhece muito do mercado, que está preparado, que estudou, que entende dos ciclos desse mercado imobiliário, enfim, uma pessoa muito técnica. E esse cara assume essa responsabilidade de cuidar desses imóveis que estão dentro do fundo. Quando você faz isso, então você transfere essa responsabilidade para alguém que, na média, tende a ser melhor do que eu, por exemplo, como investidor individual. Isso acredito que já é uma vantagem. Segunda coisa dentro da característica do fundo imobiliário, ele tem por obrigação legal, tudo que ele recebe de aluguel ou de juros, ele é obrigado a distribuir semestralmente 95, no mínimo 95% do que ele recebe de aluguel. Como dividendo. Como dividendo, como um aluguel, que esse dinheiro ele volta para a conta do investidor. Então ele recebe em dinheiro, como se você estivesse recebendo de fato um aluguel de um imóvel. E ele tem essa obrigação legal de distribuir 95%. Por quê? Quando ele faz isso, o fundo imobiliário ele tem vantagens fiscais, aí isso é uma questão mais técnica, mas internamente ele recebe esse aluguel, paga muito menos imposto, e se ele for negociado no ambiente de bolsa, tá? Ou o que a gente chama de mercado de balcão organizado, esse fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas ou 50 investidores. Não pode ser só de uma pessoa. Não pode ser só de um... Ele até pode, mas aí ele não tem esse benefício fiscal. Eu posso ter um fundo imobiliário só da minha família. Só da sua família. Agora, se você conseguir colocar esse fundo imobiliário, por exemplo, da sua família, no ambiente de negociação ou de bolsa ou de balcão organizado, e tiver 50 cotistas e nenhum deles tiver mais do que 10%, todo mundo tem, o fundo em si tem o benefício fiscal e todo mundo tem o benefício individual. Qual é? Receber aluguel isento de imposto. Então, quando eu estou falando de você ser dono do imóvel, um imóvel de 1 milhão, por exemplo, você muitas vezes ali recebe aquele aluguel e aquele aluguel você tem que colocar na sua declaração, você tem que recolher imposto de renda. Geralmente, né, o ideal é você fazer isso mensalmente via DARF ou na entrega da sua declaração. E aí isso soma com a sua renda do trabalho, da aposentadoria. O imposto vai lá em cima. Pô, você paga 27,5%. E aí o for aluguel, física, o aluguel de fato acaba sendo bem menor do que a gente imagina. No fundo imobiliário, você recebe esse valor que na média, tá? A gente falando de mercado, na média, o fundo imobiliário paga mais do que um imóvel ativo real e você tem isso isento de imposto. Mas, Gustavo, assim, e Rafa, é bacana fundo imobiliário, pelo que você está falando, tem ali o dividendo isento de imposto de renda. Mas, cara, vamos pensar que eu sou um investidor conservador e eu faço CDB, não estou mais na poupança, já sou uma pessoa evoluída, né? Eu não estou mais na poupança, mas eu tenho um CDB, eu tenho um fundo, uma previdência. E para eu partir para um fundo imobiliário, eu nunca fiz isso, né? Então eu tenho receio, porque muita informação que você falou aqui é tudo muito novo. A começar assim, quando você fala tem que estar na bolsa, e pô, se eu acabei de sair da poupança, isso assusta, né? Se eu sou um investidor conservador. Exato. Será que eu deveria estar na bolsa? Então, é o mesmo risco? Como é que é o risco disso? Não, é legal vocês falarem disso e eu trago algumas ideias, alguns conceitos que as pessoas entendem. Por que, se a gente voltar um pouco no tempo, por que as pessoas gostam de imóveis? Isso remete ali... Assim, o Brasil historicamente é um país inflacionário.
Se a gente voltar lá desde JK, a gente teve explosões inflacionárias. Então isso é um problema estrutural Desde nosso. Getúlio Vargas. A gente é muito bom em fazer inflação, tá? E aí a gente tem lá os anos 40, os anos 50, os anos 70, os anos 80, pô, de 85 a 94, a gente teve aí 8, 9 planos econômicos, trocas de moedas. Então a inflação é uma coisa que come o poder da sua moeda. De compra. A ponto de você não querer mais, no caso, por exemplo, nos anos 80, isso aconteceu muito no Brasil. Então quem é mais novo aí talvez não vá se lembrar. Mas na Argentina isso é assim até hoje. As pessoas não confiam na própria moeda. Sim. Elas preferem vender um carro ou vender um imóvel e receber em dólar do que receber em real ou hoje, por exemplo, peso argentino. Então, como que as pessoas faziam para se sentir minimamente segura? Qual é a ativo? Porque se eu estocar dinheiro, se eu guardar dinheiro, meu dinheiro daqui a pouco não vale nada. Vão lá e cortam os zeros. Então, qual é o ativo que eu consigo comprar, investir e ele vai estar lá independente do que aconteça? É o imóvel. Então, as pessoas têm muito isso ainda na cabeça. As Uma cultura simples e todo mundo entende. Todo mundo entende, é tijolo, tá ali. Não, mas assim, eu posso investir em tijolo e eu posso investir em casa, posso investir em espaço comercial ou em loja. E o fundo imobiliário, eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos que tem de fundo imobiliário. Porque a gente começou falando de shopping por estar aqui na Faria Lima, mas existem alguns tipos de fundo imobiliário. Sim. E quais tipos tem? Tá. Só pra gente. E não esquece de falar da bolsa. Só para fechar essa questão do que o Rafa falou, eu acho importante, é o seguinte. O investidor pessoa física, quando ele compra um imóvel e ele fala, olha, eu sou conservador, na verdade ele está sendo muito mais agressivo. Sabe por quê? Ele é agressivo e ele não sabe que ele é agressivo? Por quê? Porque o imóvel, a gente tem a sensação que o imóvel só sobe, mas o imóvel pode alterar de valor. Ele pode cair, de repente, de preço, se você tem uma mudança da mão, da rua, Sim. se você tem uma mudança ali da zona. Um terreno vazio do lado que invadem. Exato. Enfim. Se você tem, sei lá, ali a mudança ali estrutural do bairro. Como pode valorizar, você criar um shopping do lado. E aí é interessante, às vezes a pessoa fala assim, olha, Clauber, eu comprei um imóvel a 1 milhão e agora eu estou vendendo a 2. Pô, eu ganhei 100%, né? Teve uma valorização que dobrou meu capital. Se você, muitas vezes, tá? Estudos comprovam isso. Se você pega esse imóvel da data que ele comprou e agora, né? E você faz a valorização desse capital ou a correção desse capital simplesmente pela inflação, muitas vezes ele deveria ter em dinheiro 2,5 milhões e o imóvel vale 2 milhões. Então ele tem uma sensação de valorização porque ela houve, mas muitas vezes não é o suficiente para compensar a inflação. Então esse é o primeiro negócio ponto. de inflação causa um nó na nossa cabeça, né? Porque eu escuto muito isso, Gustavo, das pessoas. Mas não tem como perder dinheiro. Eu ganhei. Eu comprei a 100 e estou vendendo a 200. Eu comprei a 1 milhão e estou vendendo 2 milhões. É o melhor negócio. Eu nunca perco, né? Então, mas, poxa, será que o seu dinheiro que era 1 milhão agora é 2? Você conseguiria comprar aquele mesmo padrão de imóvel? É o que a gente fala, né? 10 mil reais em 1994 era um padrão de vida. E 10 mil reais hoje é um outro padrão de vida. O número nominal é o mesmo, mas o que ele pode comprar mudou. Por quê? Porque a moeda perde valor ao longo do tempo. E aí eu tô sendo arrojado nessa hora? Assim. Então, aí o que eu quero dizer quando eu falo que o investidor ele é muito agressivo quando ele compra o imóvel? Porque você está comprando um único imóvel, muitas vezes, na mão de um único inquilino. Você tem que gerenciar esse negócio. Você tem o risco desse cara ir embora, e eu falo que o imóvel nunca fica no 0 a 0, né? Ou você recebe aluguel, ou ele tira dinheiro do seu bolso, porque você tem que arcar com água, luz, condomínio, enfim, esse tipo de coisa. E aí ele está sendo agressivo. Ele está sendo agressivo porque ele está assumindo essa responsabilidade com uma diversificação extremamente baixa, um único imóvel, numa única localização. Então, às vezes, a rua muda de sentido, né? A mão da rua, aquele imóvel já deixa de ser interessante. Então, isso que você falou, eu tive um cliente que ele tinha 4 flats no mesmo imóvel. E tinha 3 salas comerciais, né? Vou comprar ali várias salas. E 3 salas comerciais no mesmo imóvel. Quando veio a pandemia e o flat aqui em São Paulo era para uso comercial, o flat fechou. E as salas, 2 entregaram. E aí é o que você falou, Gustavo, a gente para de receber e começa a ter que pagar condomínio, IPTU. E o flat tinha um caixa. Esse caixa acabou. E eles tiveram que começar a ter despesa para pagar
o custo do imóvel fechado. condomínio, né? PDU, o IPTU, condomínio, a limpeza. A portaria. Então você realmente tem esse grande risco, mas a maioria das pessoas não fazem essa conta, né? Quando vai comprar um imóvel, quando vai ter ele como renda ou como investimento. E olha, e tem um detalhe que as pessoas não fazem, é o seguinte. E o trabalho que tem para cuidar, né? Exato. Não, e aí, Rafa, só para concluir esse negócio, é o seguinte. A pessoa, ela compra o imóvel e ela acha que está sendo conservadora. E aí ela compra o fundo imobiliário e a cota do fundo imobiliário, o preço daquela cota altera todos os dias. Qual que é o ponto? Poxa, Gustavo, isso não é pra mim. Minha sensação é de que é muito arriscado. Exato. Agora, o imóvel é a mesma coisa, ele também muda de valor. A diferença é que o corretor não te liga todos os dias para falar, olha, o seu imóvel está mais caro, o seu imóvel está mais barato. Olha, agora na pandemia, se você fosse vender o seu imóvel ia valer... Eu ouvi um exemplo disso muito legal, que ele fala assim, sabe o carro da pamonha? Que todo bairro tem um carro da pamonha, né? Se passasse o carro da pamonha toda semana na porta da sua casa falando o preço do teu imóvel, você vai ficar louco. Exato. Nossa, mas subiu tanto, nossa, baixou tanto. Como a gente não olha para isso, né? Você olha para o aluguel que você tem, ou você mora naquele imóvel, você não tem esse calor dessa emoção de aumentou o preço e baixou o preço. Não tem a preocupação com o preço e com o aluguel. E o fundo imobiliário, eu acho que é bem isso, né? Claro, eu vou buscar bons fundos, que eu também acredito que vai subir o preço, mas o foco é de quem quer uma renda. Também, tá? Pode ser foco em renda, mas tem fundo imobiliário também focado em ganhos de capital, em valorização patrimonial. Aí é uma questão de perfil. Mas na média, a renda é onde a pessoa física mais busca. A maioria deles. E vocês falaram renda. de inflação, falaram de ações, e eu não tive a minha resposta ainda. Vamos lá. Qual que é o lance? O fundo imobiliário a pessoa compra, vê que sobe e desce todo dia, e ela acha que aquilo é arriscado. Na casa ela não consegue ter... Quando ela vai vender de fato, aí que ela vai descobrir o valor real do imóvel. E aí às vezes ela descobre que o imóvel vale 20% ou 30% a menos do que ela imaginou. Quando ela vende, ela vai pagar aí... Vai ter que dar às vezes um desconto na negociação. Ela paga às vezes 6% para o corretor. Ela paga 15% sobre ganho de capital num lucro até 5 milhões de reais. Ou seja, ela vai descobrir que o imóvel vale muito menos. E na bolsa o valor é real. Então, acho que só para fechar esse ponto, a tendência é a gente achar que é conservador, né? Mas é muito mais arriscado do que comprar. Agora, você falou quais são os tipos de fundo. A gente tem vários. Nós temos, por exemplo, fundos logísticos. Então, eles compram imóveis logísticos. Eles compram grandes imóveis, galpões imobiliários, para poder alugar para grandes empresas, para estoque, centro de distribuição, algumas vezes fábrica. Então, você tem essa linha de fundo. E aí a gente está falando de imóveis ainda, né? Imóveis físicos. Você tem fundos, por exemplo, que são responsáveis por comprar escritório. Aqui na Faria Lima, por exemplo. Na Paulista. Na Paulista. Fora de São Paulo. Você tem fundo imobiliário, por exemplo, que a gente chama de varejo, mas ele é um fundo que compra imóveis e ele aluga esses imóveis para supermercados. E aí você tem fundos que tem mais de 50 imóveis, dividido em 18 estados do Brasil. Poxa, como pessoa física, com R$100 eu não conseguiria fazer isso. Não, e você consegue ver uma tendência, né? Que nem eu não sei vocês, mas eu não sou um cara que compro muito pela internet ainda, mas eu estou evoluindo, né? Como eu tenho filhos adolescentes, eles me ajudam nisso. E aí tem uma marca aí famosa agora de um aplicativo que vende roupa, vende de tudo lá. E minha filha, pai, você não quer comprar uma bermuda? Compra aqui. Eu falei, não, mas eu tenho que experimentar a bermuda. Não, pai, pega uma bermuda sua. Ela mediu minha bermuda, comprimento, largura. Então, aqui, ó, tem aqui no aplicativo as medidas. E eu comprei a bermuda. E a bermuda chegou em casa. É muito gostoso receber em casa, abrir e experimentar em casa. Foi uma experiência muito boa para mim. Até comprei outras coisas depois, mas não que eu faça muito isso. E aí, isso me fez pensar, quando isso aconteceu, a tendência de que talvez galpões logísticos possa ter um crescimento, porque as pessoas compram mais pela internet, esses centros podem aumentar. E aí, para você ter um galpão logístico, é muito dinheiro, mas eu posso ter uma fatia pequena dele. Então, eu conseguiria diversificar também, né? Exatamente. E além de ser muito dinheiro, né? Onde é que você vai achar um locatário para o seu galpão? Exato. Você, pessoa física, indo atrás disso. Achar o ponto certo, achar... Exatamente. Do lado da rodovia, escoamento. Se a gente pensar em Brasil, para vocês terem uma ideia, só o estado da Flórida tem mais galpões logísticos
do que o mercado brasileiro inteiro. Um estado. Então, assim, a gente tem muito para andar e evoluir. Caraca. E aí a gente, conforme crescer, isso vai aumentando. Mas assim, pô, que fundo tem? Fundo que compra escritório. Fundos, por exemplo, que vão comprar shopping centers. Aí é o que a gente estava falando naquela hora. O fundo vai ser dono do shopping de fato. Ou uma parte. Ou uma parte do shopping. A gente pode falar de fundos que a gente chama de híbrido. Ele compra shopping, ele compra galpão, ele compra escritório e ele também compra papel. E aí entra no que a gente chama de fundos de papéis. Aí eu ia chegar nesse ponto também que quando a gente perguntou dos tipos, você começou a falar do galpão, do shopping. Aí, só que tem uma outra forma de ver isso também, né? Quando eu estava estudando para entrar no mercado financeiro, eu conheci essas classificações, né? Eu tenho aqui, basicamente chamavam de fundo de tijolo, fundo de papel ou é aquele fundo que investe em renda fixa, né? Uhum. Então, como assim? Um fundo imobiliário que investe em renda fixa e fundo de desenvolvimento. Acho que era basicamente essas três coisas. E aí tem vários, né, subsetores, tipos de imóveis e tipos de renda fixa que entram nessas coisas, né? Aí é o que você está falando agora. O fundo de papel, por exemplo, qual é a característica que a gente chama de fundo de papel? Você tem, Como assim, papel? você tem, por exemplo, uma empresa que emitiu uma dívida e o lastro, né, ou aquilo que dá a garantia daquela dívida é baseado em recebíveis imobiliários. Então, recebíveis de aluguel ou imóveis à venda. Então, você pega aquela estrutura imobiliária, converte aquilo numa dívida e aí o fundo vai lá e compra O direito daquilo. o direito daquilo. Então, o fundo está recebendo, por exemplo, tem fundo recebendo, gente, IPCA mais 10, IPCA mais 12. Assim, para quem não Isso não é bom. Para quem não está acostumado, Que quer Isso dizer não é isso? bom. IPCA mais 12 é fantástico. IPCA mais 4 já bate o CDI em praticamente qualquer horizonte de tempo. A gente fala 5, 10 anos, tá? IPCA mais 4 já é fantástico. E o CDI bate o quê? O CDI é a renda fixa, né? A renda fixa básica. O CDI ele bate a poupança, que aí todo mundo conhece de longe. E aí qual é o grande lance? Pô, IPCA mais 12, que alguns fundos têm, IPCA mais 15, IPCA mais 10, é um negócio, vamos brincar aqui, é um negócio da China, né? Então, qual que é o grande lance? O fundo imobiliário ele vai lá e compra isso. E o lastro, né, a base, o que dá referência para esses papéis, são questões relacionadas a imóvel, seja um recebível, seja um imóvel físico. E aí esses fundos compram muito diversificado. Tá? Então, alguns compram CDI mais 5, mais 6. Alguns compram esses títulos que pagam IPCA mais 8, 9, 10. Então, você tem fundos que compram isso, recebem esse valor e aí eles distribuem esses juros para os investidores. Você comentou bem, tem fundo de desenvolvimento. O que é um fundo de desenvolvimento? Esse fundo, Cláudio, ele não está focado em aluguel. Ele está focado em construir um imóvel, desenvolver esse imóvel e depois vender. Sim. E aí tem um grande lucro imobiliário. Então ele é um fundo que às vezes ele fica 3, 4 anos sem ter fluxo de caixa. Sem pagar ali, nada. sem receber. Aí qual é a vantagem? Você fala, poxa, mas o fundo vai ficar sem pagar nada, o investidor já O investidor já torce o nariz. arrepia. Mas qual que é o lance? Esse fundo tem tanta diversificação, esse fundo tem tantos imóveis e tantos desenvolvimentos acontecendo ao mesmo tempo, que hoje ele está recebendo renda de um desenvolvimento que foi feito há 3, 4 anos atrás. Que está saindo agora. Que está saindo agora e ele já está recebendo e já está dando para o investidor. E aí, de novo, vantagem no fundo imobiliário é a diversificação. Ele consegue ter um portfólio gigante, imenso. Então, vamos pensar em linkar quais são as vantagens. Dividendo isento de imposto de renda. Sim. Eu posso ser sócio de vários imóveis. Eu posso estar em vários setores. Não depender seja de um inquilino só. de um inquilino só. Quando eu for vender, como o Gustavo, eu já ouvi ele falar, eu não consigo vender só o banheiro da minha casa, eu tenho que vender a casa inteira, Você não o consegue apartamento. vender uma sala, um pedacinho da garagem, você tem que vender o apartamento inteiro para poder, às vezes, pegar 5, 10% do que você realmente precisava. É tudo ou nada. E aí o dinheiro fica Tudo ali ou nada. parado ou você tem que ficar procurando outro imóvel para investir. E se eu tiver um volume lá no fundo imobiliário, eu consigo sacar um pedacinho pequeno. Exato. A liquidez é D+2, Exato. pedir resgate. O imóvel eu ponho para vender. Pode demorar ou não, ou vai depender do preço. O tempo é o preço que define. Exato. São essas vantagens que a gente pode E ter. quanto mais a gente se apega naquele preço do passado, que eu paguei X, eu vou falar- vender por pelo menos X. Rafa, aqui eu passei por isso. Eu comprei um imóvel
num preço muito bom. Mas eu reformei, depois reformei. E aí eu pensava, pô, pelo metro quadrado Pela benfeitoria. e pela benfeitoria, aqui ele vale tanto. E ele vale tanto. Mas o bairro que estava o imóvel, ele não valia aquele tanto. Porque eu ia pegar o preço do metro quadrado daquele imóvel ali, multiplicando o preço pelo tamanho, dava X valor. Vamos pensar 1 milhão. Mas ali naquela região não tinha casa de 1 milhão. Ninguém ia pagar 1 milhão ali. Exatamente. Então Em outro lugar ele teria dele, talvez aquele valor. Porque ali o metro quadrado dele ia ser menor, porque a maioria não tinha de 1 milhão. Sabe o que é isso, Cláudio? Aí, para você vender, você tem que fazer o quê? Baixar o preço. Baixar o preço. Exato. Você sabe o que e é aí isso? que vem essas sensações. É o fato de você não ser um gestor profissional, alguém Exato. que conhece. Você vai pegar um imóvel, vai investir, vai, poxa, deixar um imóvel lindo, piso porcelanato, pedras e tal. Só que a localização do imóvel, ninguém vai pagar. Isso é muito comum, tá? O investidor pessoa física Principalmente faz para muito. uso, como era o meu, não era para investimento, mas para uso. O investidor pessoa física faz muito isso. A E tendência é a gente querer montar um castelo no nosso imóvel, E né? aí ele tem a sensação de que aquele imóvel vale muito, mas aí é um valor que o mercado não reconhece. Vale para ele, aí mistura o sentimento com o racional. Agora, quando você tem um gestor profissional, ele sabe, olha, dá para investir até tanto nesse imóvel, porque essa região vão pagar. Mais do que isso, fica um imóvel desconexo, fica um imóvel muito premium, né, numa região que não é. E aí essa incompatibilidade acaba desvalorizando faz com ele, que né? você perca dinheiro. No fundo imobiliário, você não tem isso. Por exemplo, um outro tipo de fundo imobiliário que tem é o que a gente chama de FOF, ou Fund of Funds, ou fundo de fundos. O que esse gestor faz? Dessa categoria. Ele tem um ativo, né? Ele tem uma responsabilidade, e ao invés de ele investir diretamente num tijolo, de investir diretamente num título de dívida, o que ele pode fazer? Ele pode ir lá e comprar outro fundo imobiliário. E aí ele faz uma carteira de fundos imobiliários. Você está mais diversificado que... Por que É um trabalho mais rápido e fácil, Por né? que ele faz isso? Porque tem um negócio que chama o seguinte, valor patrimonial. O que é valor patrimonial? É o seguinte, eu avalio, isso é feito, todos os fundos são obrigados, tá? Auditoria, tem todo um processo, é extremamente regulamentado. Eles são obrigados a trazer uma empresa terceirizada, paga para essa empresa ela avalia o imóvel e fala, olha, esse imóvel vale de fato tanto. Tá? Esse é o que a gente chama de valor. Isso é muito diferente do preço. Ele pode valer 1 e na hora de vender você vender o preço de meio. Por quê? Porque você precisa do capital na hora, você está desesperado às vezes pelo dinheiro. E aí você vende por um preço abaixo do valor. Então todo fundo imobiliário tem isso. É feita uma avaliação e você diz qual é o valor patrimonial, o patrimônio daquele fundo. É um cálculo econômico. Exato. É um cálculo baseado no momento do mercado, baseado no tipo do imóvel, na região e num tempo razoável de venda. Falando em termos empresariais, né? Porque ações ou empresas também passam por isso, né? Avalia-se o estoque da empresa, avalia-se o caixa daquela empresa, avalia-se dívidas daquela empresa. Então, o fundo imobiliário, guardado as suas devidas proporções, também vai ser avaliado nesses termos para dizer qual é o valor daquele imóvel, aquele estoque. Só que o fundo imobiliário ele é mais simples. Você avalia aquele fundo pelo imóvel, pela região, localização e fala, olha, vale tanto. E aí eu pego aquele valor e divido pela quantidade de cotas que tem no mercado e você, cotista, por exemplo, o seu fundo tem um valor patrimonial de R$100. Então, se liquidarem todos os imóveis, venderem e devolverem o dinheiro para você, você vai receber 100. Agora, ele pode estar sendo negociado no mercado a R$80. Pô, mas que loucura, Clauber. Mas é isso mesmo. Ele pode estar sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Sim. Por quê? Porque o mercado está complicado e aí é onde entra essa questão do risco de ser uma renda variável. Tá? Historicamente, o fundo imobiliário tem uma volatilidade, ou seja, um sobe e desce, que é a metade da volatilidade da bolsa. Tá? Ali historicamente falando. Mas ele também oscila. Aqui no Brasil. Exato. Aqui no Brasil. Mas ele também oscila. Falando de volatilidade, eu queria mudar um pouquinho só aqui, a gente falar de risco. Tá. Qual que é o... Bom, legal, gostei, Gustavo, entendi que eu posso estar em várias classes de ativos, eu posso estar diversificado, eu vou ter dividendo isento e imposto de renda, não vou pagar 27,5% mais lá de imposto, mas qual o risco que eu, como investidor, tenho ao investir em fundo imobiliário? Vou linkar exatamente essa questão do valor patrimonial com o risco. Poxa, se você tem um valor patrimonial de 100
e no mercado está sendo negociado a 80, você concorda que você tem uma margem ali de risco? Por quê? É como se eu estivesse comprando uma nota de R$10, só que alguém eu posso comprar por 8. Você comprou com desconto. Eu tô comprando com desconto. Você tem uma nota de R$10, Clauber. Só que você fala isso pra mim. Mas e se eu paguei nessa nota 9 e hoje ela tá 8? Perfeito. Isso pode acontecer. Ou eu paguei 10, que era o preço dela, Exato. e ela tá 8. Isso pode acontecer. E é normal. E provavelmente o seu imóvel vai acontecer a mesma coisa. Porque o momento do mercado, ele vai refletir o que acontece na economia real. É aquilo que a gente falou. Se o meu corretor ficar me ligando, falar, olha, hoje eu só tenho comprador a 80. Exatamente. Só que no mercado o preço é na tela. E aí isso traz um fator emocional pra gente, tá? Para o investidor. Mas o que acontece? Você vai continuar recebendo o mesmo dividendo. O dividendo ali, ele altera muito pouco, claro. Se a gente Só se tiver vacância. Isso, de um bom fundo, né? A gente faz sempre uma seleção ali de fundamentos, tá? Não é só o fundo imobiliário que está pagando o maior aluguel ali mensal. É assim que se escolhe? Não é assim que se escolhe. A gente tem que olhar fundamento, tá? Na montagem de uma carteira. Mas, poxa, você comprou 8, a 9, ele tá a 8. Você comprou a 90, ele tá a 80. Você precisa do valor? Se você tivesse no imóvel, você venderia? Vamos imaginar que você não precisa. Eu não venderia e, pelo contrário, eu pegaria aquele aluguel que eu recebo, e se eu não for, né, não tiver numa necessidade de utilizar aquele aluguel, e você compra mais fundos, compra naquele preço mais baixo, o que vai acontecer? Você vai estar recebendo o mesmo aluguel, só que agora você comprou mais barato. Então eu enxergo isso como uma oportunidade. É eu comprar uma nota de R$10 pagando 7, pagando 8. Lá na frente... Então tem que ter uma visão também, não dá para eu colocar o dinheiro que seria a minha reserva de emergência ou de oportunidade, tá? Sim, então por isso que tem que entender o perfil do investidor. Eu vou casar daqui 3 meses. A gente vai falar do perfil já. Conclui para falar do perfil. Mas assim, você vai... vou casar daqui 3 meses? Não vou colocar em fundo imobiliário, não faça isso, tá? Mas eu tenho uma visão de longo prazo, igual você teria quando compra um imóvel. Eu quero viver de renda, de aluguel. Fundamental você aproveitar esse momento que tá barato, que caiu, para você comprar mais. Porque lá na frente o preço vai convergir com o valor patrimonial. E aí você vai ganhar muito dinheiro. Você comprou barato. Você comprou barato. Teve o dividendo isento. Teve o dividendo isento. E o valor isento. voltou para o preço. Se não, valorizou mais que o preço que era quando você entrou. Perfeito. Então assim, eu considero isso muito menos arriscado do que comprar um imóvel de fato. Eu não consigo... Gustavo, você falar de risco, assim, a gente às vezes vê risco realmente de forma desconexa do que é. Exato. Né? Então, às vezes eu tenho poupança achando que eu sou mais conservador do que se eu tivesse um CDB ou outro ativo de renda fixa. Né? E não é. E posso falar? Aí, assim, só numa escala de risco você estou certo. Eu tenho ali renda fixa, tenho um fundo multimercado, aí eu tenho um fundo imobiliário, ações e empreender. Acima de ações. Exato. E às vezes eu sou empreendedor, mas eu tenho o perfil de empreendedor que toma risco, mas eu tenho medo de uma ação de um fundo imobiliário. Vocês já viram isso? Já vi muito empreendedor fazer isso. Né? É um cara super alavancado nos negócios, mas que não quer sair daquele negócio super extremamente conservador. Talvez pelo desconhecimento, né, do que ele pode fazer. Ele domina tudo no negócio dele, mas não nas finanças. E você investidor que tem dinheiro na poupança porque acha que é conservador, você está sendo o mais agressivo de todos. Porque você está perdendo o seu dinheiro para a inflação todos os anos praticamente. Então... Você está sendo agressivo. Você está contratando uma perda certa. Você está contratando uma perda fixa. O seu dinheiro perde poder de compra. Então, assim, esse conceito a gente traz aqui, isso é uma coisa que nós nos preocupamos muito quando a gente fala com o investidor, trazer o racional, trazer toda essa parte técnica, mas também conectar isso com o emocional. Conectar isso como que ele enxerga os preços e aquilo subir e descer, e aí ele acha, poxa, Gustavo, isso é muito arriscado. Então a gente precisa entender o fator emocional do investidor. Às vezes o investidor ele tem o dinheiro, ele tem a visão de que ele gostaria de comprar um imóvel, ele gostaria de viver de renda, ele tem o que a gente chamaria de todo o perfil necessário para se tornar um investidor de fundo imobiliário. E a racionalidade mostra que ele deveria ter uma carteira de fundo imobiliário. Porém, o emocional faz com que ele não seja um perfil de investidor, né? Um perfil de alguém que tenha fundos imobiliários na carteira. Então isso é importante, porque não basta só racionalmente,
matematicamente. Eu posso até entender Exato. que faz sentido. Só que se você deita a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir bem, isso não alivia a sua dor, ou você fica, poxa, incomodado, qual que é o grande ponto? Talvez você não tenha perfil emocional para ser investidor de fundo E imobiliário. como que eu sei o meu perfil de investidor? Aí é legal. Só para a gente entender, Gustavo, depois me fala como é que a gente faz para fazer isso, o que é preciso para fazer isso, né? A gente está aí batendo um papo aqui já há uns 40 minutos. E aí... Agora que tá ficando bom, Rafa, então, você quer pois acabar. Mas tudo bem, que tem que acabar. Pois é, assim, Sempre assim, eu né? por Tá mim eu ficando ficaria gostoso. 3 horas, né? Mas ó, vamos falar então do perfil, como que faz, a gente faz um resumão. Tá. Bom, basicamente é o seguinte, como faço? Né? Eu entro numa corretora, abro uma conta numa corretora, tá? Uma corretora de valores. Abri essa conta, eu vou preencher um perfil de investidor. Então esse perfil ele vai ter lá umas perguntas, né? Para quando eu preciso do capital, um questionário. Para quando eu preciso do capital, o que, que eu tenho que fazer, se eu topo correr risco, o que, que eu faria caso haja uma oscilação no mercado, enfim. Então há um questionário. Esse questionário vai trazer se você é conservador, moderado, né? Agressivo, arrojado, mas para além disso, e aí eu acho que é uma coisa muito interessante é o fato de você ter o assessor. Porque o assessor é esta pessoa que se conecta com você não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista emocional. E vai te ajudar, para além desse questionário, entender com você se você se sente bem naquele investimento. Se aquela tomada de decisão está sendo adequada. E ao longo do tempo ele te acompanha com isso. Eu já vi acho... investidor falar assim, eu preenchi ali, mas meu perfil não é esse não. Exato. Então, nesse ponto, Rafa, o que eu acho legal? É você entrar no papel. Porque você só. Assim, porque esse questionário é legal, ele vê o prazo, algumas informações importantes, mas só quando eu tenho aquilo e eu sinto aquela emoção, Na eu pele. falo, é para mim ou não. Exato. Então a minha sugestão para os meus clientes sempre que é o quê? Conhece o papel, experimenta, testa, vê se é para você ou não. Agora, o assessor é importante para ajudar o quê? No quanto. Quando você vai no médico e fala, eu tô com dor de garganta, ele te dá um antibiótico, você toma essa dosagem de em 8 em 8 horas. Ou essa outra de 12 em 12. Então, essa dosagem, contratar um profissional para te ajudar, foi extremamente importante. A gente contrata para tudo, né? Eu contrato um dentista, um médico. Um advogado. Eu não sei fazer nada em casa. Pode ser um arquiteto. eletricista, pode ser para trocar o chuveiro. Mas a gente o mecânico do contrata carro. para O coisa que a mecânico gente do carro. sabe também. Também. Eu mando lavar meu carro. Exatamente. Eu poderia lavar Mas meu eu não carro. quero lavar o carro, né? Então é importante ter um profissional realmente que te ajude nessa construção e eu acho que é legal a pessoa testar, ela conhecer. Exato. E aí, bom, então esse é como que são os primeiros passos. Vai nessa linha, tá? E aí, para fazer a montagem da carteira, a gente constrói isso juntos, com diversificação, nunca com um único fundo, tá? Sempre olhando o fundamento. Eu preciso ser milionário? Não, a gente consegue acessar fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário negociado a menos de R$10 a cota. R$9, R$10. Mas eu posso comprar uma cota. Pode comprar uma. Isso é fantástico. Porque você com Cara, pouco legal. dinheiro consegue entender essa dinâmica. Então com R$10, R$50, R$100, você já pode ser um investidor imobiliário. No mês seguinte que você compra, né? No mês seguinte do mês da compra, você já vai receber na conta dividendo, ainda que seja centavos, mas você já começa a entender essa dinâmica. E às vezes isso vai ajudar nessa questão comportamental, e aí você vai me dizer, eu gosto, ou eu não gosto, isso é para mim, ou isso não é. Então, sempre unindo o técnico, o racional, os fundamentos com o emocional. Eu acho que essa parte ela é super importante. Tá? Gustavo, eu sei que agora está ficando bem legal, mas eu queria que a gente partisse para as considerações finais. O que você acha de recado final, de resumão, o que você acha importante falar para quem está assistindo a gente agora e está pesquisando sobre fundo imobiliário, conhecendo fundo imobiliário ou alguns investimentos, não só fundo, mas está vendo esse vídeo, o que é importante para ela saber ou alguma característica importante que você quer destacar? Tá, vamos lá. Bom, vou falar diretamente aqui com o pessoal. É o seguinte, eu penso que se você está entrando nesse mercado, tem muita tecnicidade, né? Tem muitas questões, muitos pontos, muitas variáveis, vocês perceberam já, né? A gente falando aqui. E eu acredito que é super importante você ter o apoio de alguém com conhecimento para te ajudar. Mas para além disso,
Eu, por exemplo, como investidor pessoa física, não tenho dúvidas de que eu sou muito mais amparado, de que eu estou bem melhor investido via fundos imobiliários do que comprando um imóvel de fato, na planta, um único imóvel ali para aluguel. Tá? Eu acredito que dessa forma eu estou bem mais diversificado, né? Minha carteira está bem mais diversificada. Eu tenho um gestor profissional fazendo isso, ou vários gestores profissionais. Eu tenho diversificação, eu tenho benefício fiscal, eu tenho liquidez. Então, assim, eu como investidor, tá? Pessoal, pessoa física aqui, prefiro muito mais investir via fundos imobiliários do que comprando um imóvel, tá? Porque a racionalidade me mostra que isso é mais interessante, só que aí entra quão confortável eu fico. Então, eu acredito que se você quer começar a investir em fundo imobiliário, tem esse apoio, tem alguém que vai te ajudar, tá? Busca essa qualificação técnica com alguém e aí vá construindo isso no mínimo a 4 mãos, para você ir experimentando, para você ir testando. Agora, isso é uma tendência, isso é algo que não volta mais atrás. Quem investe, conhece e entende essa dinâmica e conhece o seu próprio perfil, muito provavelmente nunca mais volta para trás. Tá? Então, assim, tem que ter carinho, tem que ter esse cuidado, tem que entender como funciona, mas é um passo que, na medida que você faz e dá, dificilmente você volta para trás. Então, essa experiência também inicial ela é importante você pensar, mas eu fecharia mais com isso. Eu acho que todo mundo tem que ter na carteira, ou todo mundo deveria e poderia ter. Assim como a gente tem poupança, assim como a gente tem uma renda fixa, assim como nós temos um carro e uma casa, dá para ter um pouco de fundo imobiliário para você ter diversificação na sua carteira, na sua vida pessoal. Boa, show de bola. E você, Rafa, o que você queria destacar de fundo imobiliário para quem está nos assistindo? Algum ponto que você acha importante, uma dica? Olha, uma dica. Nossa, é difícil isso, né? Assim, mas eu acho que experimentar é fundamental. Recomendada. Não dá para recomendar carteira aqui. Você está querendo me pegar, né? Mas acho que experimentar é legal, né? Talvez não seja para todo mundo, né? Mas o que a gente gostaria, quer dizer, o Gustavo fala isso porque ele recebe lá os 50 mil reais por mês de dividendos dele. E aí todo mundo quer ser como o Gustavo, gosta, né? Claro. Mas assim, eu acho fantástico também. Eu não... Malemar, né? Tive o capital para comprar o meu primeiro imóvel. Imagine eu ter 100 imóveis ao mesmo tempo, né? Ter a gestão de tudo isso, ter que ficar contratando imobiliária para cuidar, ficar repassando o meu aluguel para a imobiliária cuidar. Nada contra as imobiliárias aqui, né? Claro, né? Que são negócios diferentes. É um trabalho profissional, mas é o que você falou, né? Eu acredito que se todo mundo considera ter uma casa para morar e acha que faz sentido ter um imóvel, considere também ter um fundo imobiliário. Entenda que isso é só um outro jeito de acessar a mesma coisa. Ou melhor, né? Se alguém considerar ter um imóvel de aluguel, considere também ter uma carteira de fundo imobiliário. Exatamente. Né? E faça as contas, né? Acho que essa eu sou suspeito para falar de fundo imobiliário. Eu acho que ele gosta bastante de fundo imobiliário. Pô, obrigado, Rafa. Obrigado, Gustavo. Pô, prazer ter vocês aqui. É o nosso segundo episódio do Farolcast. E para quem está nos assistindo, se você chegou até aqui é porque você gostou desse bate-papo, das provocações, das dicas. Curta, acessa o nosso link na bio e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.